Depois que o Bitcoin rompeu seu all-time high e chegou nos 90 mil dólares, começamos a ter altas realizações de lucro e realizações feitas por players mais maduros. Obviamente que isso constitui uma região de resistência, tá? Não é à toa que nós estamos vendo correções nos últimos dias. E na análise de hoje eu vou te apresentar exatamente em que região que nós estamos e quais são os meus alvos para possíveis correções mais agressivas, beleza? Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui a nossa análise on-chain, entendendo em que região que nós estamos, a gente chegou dentro de uma região de exaustão, uma região onde é comum a gente ter formações de topo, seja um topo periódico ali, ou seja até mesmo topos cíclicos. Mas entenda que nesse momento aqui que o Bitcoin chega acima desse múltiplo, que é essa linha vermelha que nós temos aqui, a gente começa a entrar dentro de uma região de resistência. Ou seja, todo bom investidor ele vai querer comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. O fato é que quando nós estamos nesse múltiplo, nessa linha vermelha, nós estamos com alto risco no mercado. Aqui começa a ter altas realizações de lucro acontecendo. E a gente vê essas altas realizações de lucro acontecendo nos gráficos. Quando a gente olha para todas as carteiras aqui, tá aí separando as carteiras por grupos, a gente consegue ver que todos os grupos, eles pararam de acumular e eles começaram a distribuir. A gente teve uma acumulação, né, um consenso de acumulação durante novembro ali e o início de dezembro, por isso que a gente veio subindo ao longo desse período. Só que agora, quando a gente entra em períodos mais de distribuição, o mercado ele não consegue ter tanta força assim para poder subir. E olha só, esse jogo de investimento é simplesmente a gente olhar para dados e entender o que os dados estão nos apontando e a gente trabalhar naquela maior probabilidade. Não é um jogo de você estar certo ou de você estar errado, é simplesmente um jogo de multiplicar dinheiro. Queira trabalhar a favor da probabilidade. Porque entenda, você não vai acertar 100% das vezes que você toma uma decisão. Mas o mais importante é que no longo prazo, durante uma década, você seja muito mais assertivo do que o que você erra. E obviamente que dessa maneira você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Escuta só, esse jogo de investimento não é sobre pegar uma cripto, multiplicar R$1.000 em R$10.000 e pegar esses R$10.000 e ir pro churrasco. Não é assim que você vai atingir a sua liberdade financeira. Você só vai atingir a sua liberdade financeira se você respeitar uma regra de fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Esse dinheiro que você preservou, você deve voltar com ele para multiplicar novamente e não simplesmente sair gastando esse dinheiro à torto. Não, não é assim que você vai fazer, beleza? Bom, entendendo isso daqui, entendendo que essa é uma região de distribuição de outros players, tá? Onde a gente vê as carteiras vendendo, a gente sabe que nesse momento devemos ter estratégias de proteção. Significa estar 100% vendido? Obviamente que não. Significa ter caixa nesse momento e pontos de referência onde você vai saber também construir mais caixa caso o mercado ele venha a cair. Caso o mercado volte a subir, a gente vai ver lá na frente e a gente vai simplesmente reentrar lá na frente. Mas entenda que essas distribuições estão sendo distribuições pesadas. Quando a gente olha aqui para a data de ontem, a gente teve mais 3,1 bilhões sendo realizados em lucro no Bitcoin. Essas regiões de alta realizações de lucro aqui, no médio prazo, são regiões de topo. A gente deve ser muito mais cauteloso nessas regiões. Olha o que aconteceu no começo de 2024. Altas realizações de lucro ali na casa dos bilhões também, 7,7 bilhões, depois ali 9,5 bilhões. Essas regiões acabam sendo regiões onde grandes players têm interesse de vender e não de comprar. Os players vão ter interesse de comprar. Olha só, quando a gente está ali mais numa lateralização, depois que o preço recua muito mais, veja como a gente não tem mais realizações de lucro acontecendo. Aqui são momentos que a gente tem um baixo risco no jogo, aqui são momentos ideais para a gente poder entrar. Nesse momento, eu vejo mais correções, eu vejo que a gente tem um risco mais elevado nesse momento. Sem falar que quando a gente olha para o sentimento, né, a gente está saindo da zona de extrema ganância. E a gente sabe que quando todo mundo está com extrema ganância, a gente chegou no final de uma movimentação.
Um bom momento para a gente poder entrar dentro dos ativos é exatamente quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas não estão acreditando nos ativos. Quer fazer exatamente um exercício em cima disso? É só a gente olhar para o Fear and Greed Index e você vai ver que as regiões de fundo do mercado, elas são constituídas quando a gente tem um extremo medo. E as regiões de topo, elas são constituídas quando a gente tem um extremo ganância. Ou seja, nós batemos extrema ganância aqui, é comum que a gente tenha correções nesse período. Sem contar que se a gente fizer uma análise social nesse momento, a gente vai entender que o varejo ele não está mais entrando. Estamos tendo uma diminuição, por exemplo, em views do YouTube e até mesmo em novos inscritos do YouTube. E tudo bem que isso daqui pode ser uma questão de final do ano, né? Porque muitas pessoas estão de férias, simplesmente curtindo e elas não estão nem aí para seus investimentos nesse momento. Não é o meu caso, por exemplo. Por isso que eu estou aqui ainda gravando um vídeo para você todos os dias da semana. Porque todos os dias eu sento, eu analiso e eu tomo as minhas decisões sobre os meus investimentos. O que eu vou fazer com o meu patrimônio? E o que eu faço aqui na análise é simplesmente documentar para você aquilo que eu analisei e aquilo que eu vejo como probabilidade junto com as minhas decisões, beleza? Bom, entendendo que o número de views está caindo, o número de novos inscritos no YouTube também está caindo e também o número de novos Twitters, né, eles estão caindo, significa que o varejo ele não está mais entrando nesse momento. E a gente sabe que o varejo foi quem constituiu muito essa pressão de compra que nós tivemos em novembro. Porque, afinal de contas, só o varejo para comprar Bitcoin em 90 mil dólares, em 100 mil dólares, estourando all-time high. As pessoas que são mais maduras, as pessoas que estão investindo no mercado no longo prazo, elas vão simplesmente aguardar bons momentos, momentos de correção, por exemplo, para que elas possam entrar durante essas correções e não entrar exatamente nas fases de alta, quando nós estamos em euforia, por exemplo. Bom, entendendo que o varejo ele não está mais presente nesse momento, ele não está entrando nesse momento, a gente tem uma diminuição dessa pressão compradora. E se a gente tem uma pressão vendedora dos investidores mais antigos com uma diminuição da pressão vendedora, cara, aqui são regiões que sim, a gente tem que tomar muito cuidado. E não é porque eu acho que tudo isso está acontecendo, é porque os dados estão me apontando. Olha só, não fui eu que vim aqui e coloquei essa barra de realização de lucro na data de ontem de 3,1 bilhões de dólares. Gostaria de ter sido eu que tivesse colocado 3 bilhões de dólares em lucro para dentro na data de ontem. Ainda não cheguei nesse patamar. Mas entenda que grandes players estão saindo. Se o varejo não está entrando, o risco ele está ficando elevado. Nesse momento, mais vale você garantir aquilo que você já fez ao longo do ciclo do que você querer ganhar um pouco mais, querer lucrar um pouco mais. Entenda, hoje nós estamos em um momento de proteção. Diminuição da sua ganância, garante tudo aquilo que você lucrou durante esse período para que você possa reentrar lá na frente. Caso a gente tenha correções ou caso a gente tenha confirmações de alta. É simples, investimento você não precisa escrever em pedra. Estou vendido ou estou comprado. Basta você seguir o mercado. Se amanhã a gente começar a reverter essas tendências, se amanhã o varejo voltar, se amanhã o investidor de longo prazo voltar a comprar, é simples. A gente compra e a gente volta a se expor no ativo nesse momento, beleza? Mas, enquanto os dados eles estiverem negativos, o melhor que a gente pode fazer é começar estratégias de proteção. Mas, mais uma vez, não é ficar 100% dolarizado, é iniciar estratégias de proteção. Bom, uma das grandes técnicas que a gente tem dentro da análise on-chain para poder entender as regiões de suporte é exatamente o custo do investidor de curto prazo. Essa linha vermelha é o custo do investidor de curto prazo, tá? A gente vai ter ela como suporte e também ela como resistência. Quando nós estivermos em um bear market profundo, nós teremos ela como resistência, ou seja, zona dos arrependidos. É a zona onde as pessoas vão sair no 0 a 0. E quando a gente olha para esse ciclo aqui, serviu muito bem como suporte essa linha. E se a gente olhar exatamente qual que é o preço, o custo desses investidores de curto prazo nesse momento, nós estamos falando de Bitcoin em 86 mil dólares. É possível da gente ver Bitcoin em 86 mil dólares nas próximas semanas? Sim, é possível. Essa probabilidade ela está na mesa.
Se essa probabilidade ela está na mesa dos 108 mil dólares até os 86 mil dólares, é uma grande queda que nós temos aí. É uma ótima oportunidade que nós temos para realizar lá em cima e reentrar lá embaixo, por exemplo. Isso daqui só vai nos ditar se a gente vai entrar dentro de um bear market ou não lá na frente, caso a gente venha abaixo dessa linha e a gente começa a confirmar o rompimento dessa linha aqui, que é o custo do investidor de curto prazo. Por que isso daqui vai colocar a gente, por exemplo, dentro de um cenário de bear market? É simples, porque as pessoas que investiram no curto prazo, elas entrarão em prejuízo. Se essas pessoas elas entram em prejuízo, a gente tem panic sell acontecendo no mercado. Panic sell são exatamente as fases de queda intensa, aonde a gente vê muitos investidores saindo com realizações de prejuízo. E esses investidores, obviamente, que são os investidores de curto prazo. Bom, quando a gente olha para a análise on-chain, as coisas não estão muito favoráveis, tá? Se a gente olhar para o price action do Bitcoin, a gente está com mais candles vermelhos do que candles verdes, por exemplo. Isso significa que a gente começa a ter uma reversão de tendência. Se a gente olhar aqui na data de ontem, a gente perdeu um fundo anterior, ou seja, na data de ontem a gente formou um pivô de baixa. Esse pivô de baixa aqui é um péssimo sinal dentro do price action. Saiba que isso daqui é o início de uma reversão de tendência quando a gente olha exatamente para o price action. É comum que a gente veja o mercado se movimentando em ondas, então é comum que a gente vá ver o mercado nas próximas semanas andando em movimentações de ondas e não em movimentações de linha reta. Como eu sou um investidor que eu sigo dados e eu sigo a tendência, eu vou respeitar exatamente essas tendências, eu vou respeitar exatamente essas movimentações. Porque, novamente, se a gente olhar ali desde a máxima que nós tivemos, da máxima histórica, até os 76 mil dólares, que é a média de 200 períodos, não acredito que a gente poderia chegar nesse momento, mas vamos falar ali dos 86, 85 mil dólares, a gente está falando de 20% de drawdown. Esses 20% aqui significa que se você tem R$1 milhão, você passa a ter R$800 mil. E se você realiza o 1 milhão e você consegue recomprar lá embaixo, você não vai ter um drawdown e você vai ter muito mais do que 1 milhão quando a gente voltar a subir, por exemplo. Esse é o meu jogo não é de holdar Bitcoin, de ser um holder durante os próximos 10 anos ou de holdar qualquer cripto. Bons projetos. Esse não é meu jogo. Existem as pessoas que gostam de jogar esse jogo, eu gosto de jogar outro jogo. Eu prefiro simplesmente estar exposto quando as movimentações elas estão mais claras para alta e eu estar fora de quando as movimentações estão claras para baixa. É simples. Se você olhar as pessoas que gostam de holdar Bitcoin durante os 10 anos, elas ficam presas dentro do bear market. Por exemplo, no ciclo passado, quantas pessoas eu não vi presas dos 60 mil dólares ali até os 15 mil dólares, simplesmente vendo o seu patrimônio se desvalorizar. Eu não concordo com esse tipo de estratégia, então eu prefiro me proteger sim, porque uma das proteções que eu fizer será a proteção de todo o bear market que nós vamos ter pela frente, beleza? Bom, entendendo que o price action ali está começando a reverter dentro de um gráfico diário, quando a gente parte para um gráfico semanal para entender o que está acontecendo no gráfico semanal, a gente também está começando a ter informações bem negativas dentro de um gráfico semanal. Por exemplo, divergência dentro do RSI. A gente já vê um topo mais baixo do que o topo anterior dentro do RSI, quando o preço está fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Sem falar que há 2 semanas a gente teve um péssimo fechamento. Na data de ontem a gente perdeu a mínima desse fechamento, tá? E caso essa semana a gente não venha se recuperar, caso essa semana a gente não venha a formar um pivô de alta, né? A gente pode ter muito mais quedas acontecendo dentro de gráficos semanais, ou seja, queda muito mais agressivas. Para que a gente possa negativar toda essa parte de quedas, a gente precisa que o mercado ele volte a fazer um pivô de alta. Caso o mercado ele volte a fazer um pivô de alta, a gente vai ficar acreditando que a queda ela vai ser infinita? Obviamente que não, nós seguimos a tendência, nós seguimos os dados, entenda. Um analista ele tem uma função clara, que é analisar o presente. Não adianta você querer fazer projeções futuras. Em janeiro, o preço do Bitcoin vai ser XYZ. Janeiro nem começou ainda. Entenda, a análise tanto de price action quanto a análise on-chain é uma análise
do atual momento, do presente e não do futuro. O máximo que a gente consegue fazer é analisar o passado e entender como que aquilo pode se repetir no futuro, mas as nossas decisões elas são pautadas em cima do presente e não em cima do futuro, beleza? Bom, entendendo que o price action ele também tá feio, quando a gente parte para o mercado americano ele tá mais feio ainda, tá? S&P 500 rompeu uma cunha ascendente e ele confirmou esse rompimento. Não queira ver o S&P 500 perdendo os 5.800 pontos, tá? Se a gente vê isso daqui, a gente vai ter quedas bem agressivas na bolsa americana. Isso daqui pode fazer com que institucionais saiam ainda mais do Bitcoin. Isso daqui vai trazer sim um humor bem negativo para o mercado cripto caso a gente veja o S&P 500 abaixo dessa região. Não gosto de falar tanto de S&P 500 aqui com vocês, mas é uma informação relevante nesse momento, tá? A minha função é sempre analisar as coisas endógenas do mercado e as coisas que não são endógenas do mercado, eu prefiro dar pouco peso para elas. Eu prefiro analisar os dados on-chain e analisar o price action do que ficar entendendo o que o presidente dos Estados Unidos está falando sobre o Bitcoin, do que os governos estão falando sobre o Bitcoin. Cara, eu não quero saber o que as pessoas estão falando, eu não quero saber o que a China está fazendo, eu quero saber o que os investidores de Bitcoin eles estão fazendo. E isso eu faço através da análise on-chain. Só que nesse momento, quando a gente olha para o S&P 500, a gente vê que sim, o humor ele pode mudar aqui dentro do mercado americano. E isso claramente pode afetar as criptos. Bom, se você quiser aprender a analisar o mercado do jeito que eu analiso, com os dados on-chain, análise macroeconômica e também sobre análise de price action, eu recomendo você entrar para a formação on-chain. Na formação on-chain, eu te explico ali o passo a passo de como eu utilizo todas as minhas técnicas, inclusive até o mindset que me fez enriquecer. Se você quiser ter acesso a toda essa formação, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Nessa página eu te explico o que é a formação on-chain, eu te explico o que é o nosso app exclusivo e caso você tenha alguma dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp aqui que você vai ser direcionado para o atendimento. Mas entenda que dentro dessa sequência de formação aqui, você vai passar por todas as fases, todas as técnicas que eu utilizo. E todo o conteúdo que é gravado dentro dessa formação é gravado em qualidade de cinema, ou seja, você vai ter acesso a uma plataforma que realmente vai te ajudar nesse processo. Sem contar que você também terá acesso a uma inteligência artificial que, caso você tenha qualquer dúvida sobre análise, você pode tirar junto com essa inteligência artificial. Aqui, dentro desse treinamento, dentro da formação on-chain, eu revelo exatamente todas as minhas técnicas, como que eu faço para analisar o mercado e como que eu faço para tomar as minhas decisões de investimento que me fizeram enriquecer, as decisões que me fizeram sair de lá de trás de instalador de som e chegar na posição que eu estou hoje. Se você quiser entrar para a formação on-chain, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Feliz ano novo e valeu!